Olha, chicos, hoje eu quero fazer um alerta para você, né? Eu quero trazer aqui 5 palavras que são perigosas no espanhol. Sim, aquelas que você acha que é uma coisa e são outras, mas assim, perigosa para valer. Não é simplesmente que você não vai ser entendido ou vai criar uma confusão. A pessoa vai entender outra coisa complicada. Algumas delas já apareceram nos nossos vídeos aqui, analisando comentários de vocês, de perrengues na gringa, né? Mico, vocês já me mandaram vários, vou deixar um aqui para vocês darem uma olhadinha. Inclusive, se você tiver alguma confusão que você se meteu por conta de alguma dessas palavras ou outras, me conta aqui nos comentários. A gente gosta de rir um pouquinho, assim, com respeito, obviamente, né? Mas eu tô aqui para te ajudar. Eu vou te trazer aqui 5 palavras, então, para você ficar esperto, tá? A primeira delas é a palavra correr. Sim. Em espanhol se escreve desse jeito que você viu na tela aqui, correr. Então o que acontece? No primeiro momento muita gente aprende esse verbo, eu aprendi também quando eu comecei a estudar espanhol, porque ele é muito usual na Espanha, tá? E na Espanha, correr, desse jeito que tá aqui, significa pegar as coisas mesmo. Correr, eu corro mi botella, eu corro mi computadora, corro mi celular, voy a coger el autobús, voy a coger el metro. Pegar, tá? É muito usual na Espanha. Porém, na América Latina, eu tô dizendo assim de um modo geral, tá? Na América Latina, esse verbo tem um significado muito diferente. E que você fala sobre uma pessoa. Ele significa transar. Rapaz, tá certo isso? É isso, tá? Não é legal dependendo do contexto que você for utilizar. Principalmente se você for utilizar, na verdade, achando que está dizendo correr. E aí a gente tem uma questão, um perigo aqui com a pronúncia, né? Muita gente também vai tentar dizer correr em espanhol. E aí, por exemplo, você pode convidar um amigo, uma amiga aí para correr en el parque contigo, pero en lugar de decir correr, vamos a correr en el parque, ¿quieres correr conmigo? Tu puedes decir, ¿quieres correr comigo? E aí isso pode ser um problema. A não ser que você queira mesmo, mas eu acho que a gente está aqui para te alertar desse momento que não era essa a intenção. Então, cuidado com a pronúncia, tá? Quando você ver R em espanhol, 2 R's em espanhol, a pronúncia é forte. Vou deixar uma aula aqui para você praticar a sua pronúncia do doble R. No final, vou te trazer mais uma dica que tem a ver com perigo aí por conta de pronúncia. Outra palavra perigosa é ligar. Sim, ligar. Muita gente usa a palavra ligar ou ligação, ligación, achando que está falando de ligar, como no português, né? Mas ligar em espanhol significa paquerar ou até ficar com alguém, né? Nesse sentido de relacionamento mesmo. Então, se você dizer que ligou, eu vou a ligarte, liguei a alguém, não tem nada a ver com llamar, né? Então, llamar é o verbo para você utilizar aí para falar de ligação, de chamada, tá? E aí, claro, vamos falar de novo de pronúncia. Llamar, que se escreve com doble L, você pode dizer de diferentes maneiras. Llamar, chamar, llamar. Tem várias opções, vou deixar mais uma aula aqui de pronúncia do doble L, tá bom? Confere lá depois para você entender qual que é a pronúncia melhor para você aí, mais adequada. Mas lembra disso. Ligar em espanhol não é a mesma coisa que em português. A gente tem também a palavra corrida. E aqui corrida eu quero dizer no substantivo, tá? Então digamos que alguém te pergunta assim, olha como estás, olha como te vas. E aí você vai responder assim, estou muito corrida ou estou muito corrido. Corrida é a pior opção, tá? Você tá querendo se dizer no sentido que você tá muita coisa para fazer, muito ocupado, né? A gente não usa essa palavra no espanhol dessa forma, tá? Existe o verbo correr, como a gente falou agora há pouco, tá? Mas não nesse sentido. Corrida pode até ser usado naquele sentido do esporte mesmo, né? Vou praticar corrida, por exemplo. Pode ser usado, mas é mais comum usar a palavra carreira. Voy a hacer una carrera, voy a correr. Muito bem. Se você falar corrida daquele jeito, fica sem sentido e dependendo do país, pode ter um sentido também sexual, minha gente. Corrida
pode significar em alguns lugares, em alguns contextos, orgasmo. Então vai ficar esquisito. Por mais que não faça sentido na frase, a pessoa vai olhar para você e fala assim, quê? Então se você quiser dizer isso, você está corrida, você está ocupado demais, usa a palavra arretreado ou arretreada. E aí atenção aqui à pronúncia do J. Tem aula aqui sobre a pronúncia do J aqui no canal, confere depois, tá? Arretreado quer dizer ocupado, né? Muito corrido, muita coisa para fazer. Então prefira essa palavra aqui, esse adjetivo na hora de dizer que você está ocupado, tá? Olha, eu tô te salvando com essas dicas aqui, então acho melhor você já deixar o seu curtir aí, o seu me gusta, para mostrar que vai fazer sentido aí no seu dia a dia. A quarta palavra que eu quero trazer aqui é cuca. Vou te explicar, vou te contar uma história. Eu tenho uma amiga venezuelana, já contei essa história aqui no canal, que ela contou assim que ela tinha chegado no Brasil recentemente, ainda estava começando a entender o português. E aí do nada, uma professora dela da faculdade, ela estava estudando, falou assim que ela estava com a cuca doendo. E ela ficou estarrecida. O que ela está dizendo? ¿Por qué está hablando eso? ¿Por qué está hablando de la cuca? E por que, minha gente? Porque cuca em espanhol é um termo vulgar para vagina. Sim! Então imagina você dizer numa sala de aula para um hispano que a sua cuca está doendo. Não é legal, não é bacana. Se você quiser um termo informal, assim, diferente, para se referir à cabeça, porque em espanhol decimos cabeça, né? Uma boa opção poderia ser casco, por exemplo, porque casco na verdade, em realidade significa capacete, tá? Casco é capacete, mas também é um jeito informal de se referir à cabeça, tá? Então, se você quiser uma opção dessa, usa casco. Cuca, não. Pinga também é uma palavra perigosa, né? Os hispanos em geral conhecem a palavra cachaça para se referir à nossa tão querida bebida aqui do Brasil, né? Inclusive, muita gente, muito restaurante hispano que eu já estive, tem sempre a opção lá de caipirinha, sim, que é feita com cachaça. Não é feita com pinga. Por mais que a gente use esse termo aqui no Brasil de uma maneira muito informal, se você quiser falar isso com um hispano, pode dar ruim, porque pinga, parecido com cuca, é uma palavra informal para se referir ao pênis. Sim, por isso que eu disse que são palavras perigosas, minha gente. Então, não use pinga em nenhum contexto em espanhol. Não use isso, porque vai soar esquisito. Por mais que não faça sentido na frase, mas vai soar estranho. Não tem como evitar a risada. Então, se você quiser falar sobre isso com algum hispano, usa caipirinha, usa cachaça. Tomar cachaça, sempre cachaça, cachaça sempre eu vou beber. Eu disse que seriam 5 palavras, mas eu vou te dar um bônus, que tem a ver com pronúncia, assim como o correr e correr, que a gente falou lá no começo. Tem uma palavra que muitos dos meus alunos se confundem no início dos estudos, que é a palavra pareja, né? No lugar de dizer pareja, que significa casal, dupla, a pessoa pronuncia parreira. Percebeu a diferença? Pareja, primeiro R, depois o J, e parreira, nesse caso, primeiro J e depois o R, tá? Qual que é o perigo aqui? Pareja significa casal, dupla, duo, talvez. Parreira significa, em alguns países, em alguns contextos, masturbação. Outra palavra que pode dar problema aí para você. Então, presta atenção nessa pronúncia. Pratica aí o R, rerere, e depois o J, ha. Tem vídeo aqui no canal te explicando pronúncia do J, pronúncia do R, pronúncia do doble R, tudo o que você precisa saber, né? Então, presta bastante atenção, esse é o cuidado que a gente tem e a gente fala bastante sobre isso nas nossas aulas de imersão de pronúncia que rolam com os nossos alunos no portal VHE, né, quando eles ganham essa aula maravilhosa. Aliás, se você quiser um curso aí para seguir, para não ter mais problema do que estudar, não ter mais problema de ter dúvidas e não tem com quem tirar, não ter mais problema de estar falando errado sem perceber,
Vem estudar com a gente, vem fazer parte do Portal VHE, você pode entrar a qualquer momento no link aqui na descrição. Eu deixo aqui todos os detalhes sobre o nosso curso, vai lá, conversa com alguém da nossa equipe, vai ser um prazer te receber. Eu te vejo nos próximos vídeos, um beijo, tchau e hasta luego!